O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Irmãos e irmãs, coroamos o tempo pascal com duas festas. A festa de hoje, a Ascensão do Senhor, e a festa do domingo que vem, domingo de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. E depois disso, retornaremos ao tempo comum. A primeira leitura que nós acabamos de ouvir, ela nos traz uma síntese muito bela deste acontecimento. A leitura que está no livro dos Atos dos Apóstolos. Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco que lhe disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Então o convite dos 2 anjos para os apóstolos era não mais agora ficar olhando para o céu, mas o convite é esperar e preparar a volta gloriosa do Senhor. E aqui nós podemos elencar 2 movimentos como missão da igreja, que está entre o visível e o invisível. A fé da igreja nos aponta para lidarmos com estas 2 realidades. Enquanto estamos aqui nesta vida terrena e perena, passageira, como permitir com que a graça do Senhor nos alcance e já não mais permitir com que apenas as coisas do aqui e do agora nos abocanhem, mas ao mesmo tempo abrir os nossos horizontes, os nossos olhares para o que é invisível, para a transcendência, para a dimensão do céu, aonde Jesus vai, mas vai preparando o caminho para nos levar junto dele. Por isso que nos 2 últimos domingos meditávamos os evangelhos retirados lá do capítulo 14 do Evangelho segundo João. E ao mesmo tempo podemos nos perguntar: por que celebramos esta festa da Ascensão do Senhor? E aí eu gostaria de partir com vocês da oração do credo.
que é uma grande síntese da nossa fé católica. No credo nós dizemos: ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, o próprio credo já nos aponta para o mistério pascal de Jesus. Depois de sofrer a sua paixão, ressuscita no terceiro dia, após aparecer aos seus discípulos para que eles pudessem testemunhar a ressurreição. Consequentemente, Jesus volta para o Pai de maneira gloriosa e ao mesmo tempo nos aponta o caminho que Ele faz. Qual é o destino de Jesus? A glória do Pai. Qual é o destino da igreja? A glória do Pai. Qual é o destino da vida do cristão? A glória do Pai. O que Jesus desfruta não é apenas para si, é para si e para nós. Então, celebrarmos a ascensão do Senhor é celebrar a nossa ascensão. E agora nós devemos nos provocar. É necessário que nesses tempos modernos, que muitas vezes somos doutrinados ou condicionados apenas às coisas deste mundo, alimentar em nós um desejo do céu, alimentar em nós um desejo da transcendência, deste caminho que Jesus vai à nossa frente como que o irmão mais velho, mas também nos convidando para que nós nos abramos a esta dinâmica, porque este céu que nos aponta a liturgia da palavra de hoje, não é apenas uma realidade espacial lá longe, mas é a capacidade que nós temos de penetrarmos no próprio Cristo e nele chegarmos no mais alto dos céus, a casa do Pai. E aí São Leão Magno vai dizer o seguinte: hoje não apenas conquistamos o paraíso, mas no Cristo penetramos no mais altos céus. Então, o destino de Cristo é o destino do cristão. Nós temos um evangelho belo, que eu gostaria de retomar com vocês agora. Então, se você tem o folheto em mãos, tome aí o evangelho de hoje, Mateus 28. Vamos juntos no primeiro versículo. Vamos tomar o versículo 16. Encontraram aí? Vamos ler juntos? Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Então, após a ressurreição de Jesus no Evangelho de Mateus, antes de Jesus subir para o Pai, eles voltam para onde? Para Galileia. A Galileia era uma região que ficava já na divisa de Israel com os países pagãos. Por isso era chamada também a Galileia dos pagãos. E os judeus ortodoxos tradicionais não gostavam muito da região da Galileia. Primeiro porque era uma região mais pobre. E segundo porque era uma região onde transitava muitos pagãos, povos de outras culturas e religiões. E foi lá que Jesus começa a sua missão, para que a igreja entendesse: a salvação em Cristo Jesus não seria uma salvação reduzida apenas para os judeus, mas a salvação em Cristo seria para todo homem, para toda mulher, independentemente da sua raça, da sua língua, do seu credo. E começando na Galileia,
Jesus também remete os seus discípulos agora, antes da sua ascensão, para qual local? A Galileia, onde eles fizeram a experiência do primeiro amor. E o Papa Francisco, na vigília pascal deste ano, dizia à igreja: voltemos à Galileia, voltemos àquela experiência do primeiro amor com Jesus, voltemos para um novo recomeço da nossa prática de fé. E hoje o convite do Evangelho é para que você também volte à Galileia, para que você retome a experiência do primeiro amor de Deus na sua vida, e queira fazer esta experiência todos os dias, até o último dia, até você também chegar ao Pai, até você também ser elevado aos céus, como Jesus foi. E chegando a Galileia, eles estavam em Jerusalém, chegando a Galileia, Jesus também os aponta para um lugar simbólico. Eles deveriam ir para o monte que Jesus indicou. O monte na Escritura é o lugar da revelação, o monte é o lugar do encontro com Deus. Os estudiosos da Bíblia vão dizer de duas possibilidades de qual seria o monte. Uma primeira possibilidade é o monte da tentação, onde o diabo tentou Jesus. Ouvimos no primeiro domingo da Quaresma. E Jesus é capaz de vencer a tentação. E agora, já ressuscitado, Jesus venceu por excelência o mal. Por isso que o cristão não teme nenhuma realidade maligna, porque estando em Cristo, nós já temos também a vitória. E um outro grupo de estudiosos dizem que este monte pode ser o monte da transfiguração, porque na transfiguração Jesus se revela por meio da sua luz, já apontando os discípulos para a realidade da ressurreição, e agora ressuscitado, volta para o Pai. E aí podemos perguntar, o que esse evangelho tem a ver com a nossa vida? Então você, além de ser convidado a voltar à sua Galileia, da experiência do primeiro amor, é convidado também a subir o monte. Não permitir com que a sua vida seja uma vida rasa, uma vida cabisbaixa, uma vida reduzida ao que está à sua volta, mas se elevando, subindo o monte, contemplar um novo horizonte, se abrir para aquilo que é sideral. Santo Inácio vai dizer da consideração, permitir com que a visão interior seja ampliada e que dentro de você brote sentimentos oceânicos, para a glória, para a graça, para a luz, para a força e para a ressurreição de Jesus, que hoje quer te alcançar. Então vamos ver o que os discípulos farão antes da partida de Jesus para o Pai. Retomemos o texto, os versículos 17 e 18. Vamos juntos? Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Quando eu meditava esse evangelho durante a semana, para preparar a homilia deste domingo, me chamou a atenção dois movimentos que estão aí no versículo 17. Qual é o primeiro movimento? Eles se prostraram. E qual é o segundo movimento? Alguns tiveram dúvida. E eu gostaria de trazer agora estes dois movimentos. O primeiro, da prostração. Bento XVI, em seu livro Jesus de Nazaré, diz que o ápice da vida cristã é a adoração.
E a adoração se dá de qual modo? Prostração. O ápice da vida cristã não são os benefícios que eu posso alcançar do Senhor diante das minhas necessidades. O ápice da vida cristã não é apenas o trabalho que eu exerço para o Senhor na igreja, mas o ápice da vida cristã é a adoração. Por isso eles se prostraram. O corpo fala do que eles estão experimentando interiormente. Então a prostração indica qual movimento interior. A prostração é movimento exterior do corpo, mas ela indica um movimento interior que é da adoração. Entre os que estavam diante de Jesus ressuscitado, antes da sua partida, eles também duvidaram. E esta realidade, ela faz parte da nossa vida. Hoje você poderia fazer um feedback questionado pela palavra. Quais foram os momentos da sua vida, talvez os momentos onde você passou por grandes dificuldades, que você também duvidou de Jesus? Quais foram os momentos que você também duvidou do Pai? Eu sempre digo, o problema não é ter dúvidas, o problema é permanecer na dúvida. O problema é se tornar refém da dúvida. O problema é permitir com que a dúvida me limite ou me legitime o tempo todo. Então, fazer esse feedback de quais foram os momentos que eu duvidei, é para retomar a minha história de salvação e permitir que quando a dúvida aparecer novamente, eu tenho um elemento que é capaz de superá-la. E aí você pode perguntar, padre, então o que fazer na hora da dúvida? No momento em que eu deveria estar prostrado em adoração, o próprio Evangelho te responde. Jesus vai dizer, vai aproximar a empatia, e Jesus vai agora trazer a sua palavra. Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Aqui está o elemento que dissipa toda a dúvida, a autoridade de Jesus. A certeza que Ele nos dá, a verdade de quem Ele é. Evangelho do domingo retrasado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, e sendo a verdade, dissipa a dúvida. Ele tem a autoridade, não aquela que o diabo quis prometer nas tentações: se tu prostrares diante dos meus pés e me adorar, tudo isso será seu. E Jesus não aceitou, porque ele sabia que o único que poderia revesti-lo de autoridade, não só sobre os reinos deste mundo, mas também sobre o reino dos céus, é o divino Pai eterno. E a autoridade que o demônio prometia, que era só para esse mundo, era também mentira, porque ele não tem autoridade para isso. A autoridade está sob a tutela do Pai. E esta mesma autoridade dada a Jesus, ela permanece enquanto nós estamos nesta vida, por isso que ela é sobre a terra, mas esta autoridade também é dada a Jesus para que Ele reine sobre os céus. E subir aos céus, a festa da ascensão do Senhor, nos aponta para esta realidade. Qual autoridade prevalece na sua vida? Qual autoridade te rege
nesses últimos dias? A de Jesus? Se for, que bom, continue, você está no caminho certo. Mas se for outro tipo de autoridade, permita que o evangelho de hoje te dê uma sacudida e te coloque no caminho. Vamos lá no final do texto. Eu quero tomar com vocês agora os 2 últimos versículos, porque eles são muito profundos, uma densidade teológica muito grande. Vamos juntos? Versículo 19. Portanto, ide e fazeis discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Eis que eu estarei convosco Todos os dias. todos os dias. Aqui é uma certeza de fé para a vida do cristão. Eis que estou convosco todos os dias. Eu lhes dizia no domingo passado, é uma partida que gera presença. Não é uma partida que gera ausência. Os discípulos não estavam compreendendo isso. E Jesus teve que dar uma longa catequese. E o que a igreja deve fazer? A igreja aqui representada através dos 11 apóstolos. Eu elenquei 5 movimentos da igreja, dados pelo próprio ressuscitado antes de voltar para o Pai. O primeiro movimento, ide, não é uma igreja autorreferencial, fechada em si, querendo todas as pompas, glórias, diante das circunstâncias, mas como nos tem convocado o Papa Francisco, eu quero uma igreja em saída, ide. Uma igreja que seja como que o hospital de campanha, alcançando principalmente os mais necessitados. E hoje tem crescido dentro da igreja muitos movimentos, ideologias, grupos, vídeos inflamados de uma igreja que deve ser fechada em si, gloriosa diante dos seus sinais, das suas vestes. E agora vem Jesus nos provocando a um outro movimento, ide. Segundo movimento, fazei discípulos meus, todos os povos. A minha missão como padre, a missão de vocês como leigos na igreja, a missão da vida religiosa consagrada é de sermos chamados pelo Senhor e na seara dele colaborarmos na sua missão, fazendo discípulos para ele e não para nós. Esse é um outro conteúdo muito importante. Vocês não devem vir a esta paróquia por causa do padre, porque vocês não são discípulos do padre, vocês são discípulos de Jesus. Então vocês devem vir a esta igreja por causa de quem? De Jesus. Se na minha missão eu não faço discípulos para Jesus, tem alguma coisa errada. Então, cuidado com os pregadores inflamados que querem discípulos para si. Cuidado com os padres, popstars, que querem discípulos para si. O mandato de Jesus é fazer discípulos meus, é dele. E não é um ou outro não, mas todos os povos. A salvação de Jesus é para todos. E os discípulos devem ser dele e não nós.
Então olha como o evangelho é atual. Depois, o terceiro movimento, batizando-os. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que significa batizar em nome? Significa estabelecer uma relação pessoal do batizado com a Santíssima Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, quando você foi batizado e o padre disse o seu nome, Maria, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual a graça que você recebeu? Ali foi estabelecido uma relação pessoal sua com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, se você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, toma posse desta graça para a sua vida. Quarto movimento, ensinando-os a observar tudo o que vos ensinei. Tudo. Não é o que me convém, não é o que eu acho certo, não é o que eu mais gosto, mas Jesus diz à igreja a observar tudo. O pacote da fé, minha gente, ele é completo. E qual o movimento que está muito latente no nosso tempo? Uma fé self-service. Você já foi num restaurante self-service? Como que é um restaurante self-service? Tem uma grande variedade de comidas. E o que é que você faz? Você pega só o que você gosta. Por que esta metáfora? Porque hoje está tendo esse movimento da fé self-service. Eu pego o que me convém, eu pego o que eu gosto, eu pego o que eu acho certo, e depois ainda critico. Essa igreja é atrasada, esta igreja é retrógrada, essa fé, não, tem que ser atualizada. E Jesus hoje nos diz, observai tudo o que eu vos ensinei. E por último, o quinto movimento, eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. A partida de Jesus para o Pai nos dá o dom do Espírito, e por meio deste Espírito, por isso que a festa do domingo que vem é do Espírito Santo, nos garante uma permanência constante, perene e duradoura de Jesus na nossa vida. E algo me chamou a atenção também entre o início e o fim do Evangelho. Nós estamos aqui no final do Evangelho de Mateus. Depois em casa, se você pegar a sua Bíblia, esse trecho do Evangelho conclui o Evangelho segundo Mateus. Mas se voltarmos lá no início do Evangelho, quando o anjo anuncia para Maria que ela vai ser a mãe de Jesus, qual é o nome que o anjo dá para esse menino? Esse menino se chamará Emanuel. E o que significa Emanuel? Deus conosco, no início. E como é que agora termina esta história? Jesus dizendo, eis que estarei convosco. O Deus Emanuel, o Deus conosco, é um Deus que sempre está convosco. É um Deus que sempre está conosco. Por isso que o início está muito próximo do fim. Então você mesmo diante das tribulações, das dificuldades, das crises, das intempéries que enfrenta na vida, bata no peito todos os dias, Jesus está comigo. Eis que estarei convosco todos os dias até os fins dos tempos. Então Ele está com você em todos os dias,
Ele está com você em todos os lugares e Ele está com você em todos os tempos da sua vida. E aqui está a certeza dos discípulos de já não mais ficarem tristes, desanimados, amedrontados, mas de saberem: Jesus está conosco. Vamos repetir isso juntos? Jesus está conosco. Mais uma vez. Jesus está conosco. Vira para quem está do seu lado e diga: Jesus está convosco. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Então vamos encerrar pedindo esta graça na ascensão do Senhor, permitindo que Ele nos ajude a permanecer sempre com Ele. Então, quais foram os momentos que de repente você se sentiu sozinho, sozinha, abandonado, abandonada? Quais foram os momentos que você também duvidou? Vai pedindo que nesta festa da ascensão do Senhor, a sua fé seja renovada, que mesmo em meio às dúvidas, você possa ser alcançado pela autoridade de Jesus, se prostrando diante dele em adoração. Peça agora a graça de permanecer sempre com Ele, porque Ele está convosco todos os dias, em todos os lugares, em todos os tempos da sua vida, até o fim do mundo. Cantemos juntos: eis que estou convosco. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Aleluia. 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 Aos discípulos Cristo falou, pelo mundo inteiro anda, e este meu evangelho que é luz, para toda criatura pregar. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Aleluia, aleluia, aleluia. Pra sentar-se à direita do Pai, Jesus Cristo aos céus ascendeu, sobre vós enviado será
os dias, todos os dias, até o fim dos tempos. até o fim dos tempos. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Suas vozes, eis que estou convosco. Eis que estou convosco Todos os dias, todos os dias, até o fim dos tempos. até o fim dos tempos. Aleluia.